Boa tarde, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Lá em Mateus 27, 51, a palavra do Senhor, ela diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E no 50, Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou seu Espírito. Então, sobre isso, amém por essa palavra, né? Sobre isso eu queria trazer para você o entendimento. Esse véu fazia parte do templo. Então, havia uma separação entre o santo e o santíssimo. Então, no santíssimo, só aquele profeta, aquele homem limpo de coração podia ter acesso a esse espaço, essa divisão. Então, assim, todo o povo, toda a nação dependia que ele intercedesse através de Deus dentro desse véu, e ali orava, buscava, se consagrava, e ele tinha um acesso a Deus, orava a Deus para que Deus perdoasse os pecados da população, dos seres humanos da época. Então, quando Jesus aqui ele morre, quando ele entrega o teu espírito, esse véu, há um terremoto, né? Pessoas são ressuscitadas, e esse véu ele é rasgado de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Significa que o próprio Deus rasgou o véu, dizendo assim: você não precisa mais de um intercessor além do meu filho para ter acesso a mim. Você entende? Então, por exemplo, você não precisa de um padre orar por você. Você não precisa de um pastor entrar em contato com Deus por você. Você não precisa ir num confessionário se confessar a um padre, porque não existe mais esse véu, não existe mais uma pessoa para interagir entre você e Deus. Existe sim o Cristo que intercede por nós no céu à destra do Pai, que é o nosso intercessor, e também o Espírito Santo, que leva as nossas orações, as nossas petições, porque a palavra diz que nós não sabemos nem como orar. Então ele pega essa nossa oração como gemidos inexprimíveis e leva até o Pai. Então eu queria dizer para você que você não precisa de pessoas humanas. Tem pessoas, vou lá para esse padre rezar para mim, vou lá para esse pastor. Não, você não precisa mais disso. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos, e você tem um livre acesso a Deus através de Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro. Então eu queria que você meditasse nisso, para você entender o quanto você é importante e qual foi o preço pago, porque a morte de Jesus, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, foi para que você tivesse acesso ao Pai. Você não precisa mais, eu vou lá no céu, no outro lugar, numa igreja, eu vou lá num templo, vou lá falar com... Não, você não precisa mais disso. Você não precisa que o padre naquela casinha dele, não sei se ainda existe isso, e você vai lá, confessa os seus pecados. Não, você confessa os seus pecados diante de Deus, porque tudo que você fala com o coração quebrantado, com temor e tremor, Deus, Ele está te ouvindo. Amém? Fica com essa palavra aí, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um Feliz Natal para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê discernimento espiritual, que possa abrir os teus olhos, cair as escaras, que Deus possa abrir os teus ouvidos espirituais, que Deus possa quebrantar o teu coração, tirar esse coração de pedra e te dar um coração de carne, para que você tenha consciência e a ciência de que você é falho, de que você é pecador, e todos nós carecemos do Cristo Salvador. Amém? Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Deus os abençoe.